Capítulo 26 do Gênesis é muito interessante porque parece que a história está se repetindo. De certa forma está mesmo, né, a gente vai ver que ela está mesmo. Quando lemos com atenção, percebe que a vida de Isaac, ela começa a espelhar muito, mas muito mesmo, a vida de Abraão em vários aspectos. É quase como se o texto estivesse dizendo: "A promessa continua, mas os desafios também, eles são semelhantes". As situações elas mudam de geração, mas padrões eles insistem ali em reaparecer continuamente. O capítulo ele começa com uma crise, concreta, começa com a fome. Isso já cria um paralelo imediato com a história de Abraão. Da mesma forma que Abraão precisou sair da sua terra por causa da fome, Isaac agora ele enfrenta, né, o mesmo problema. A terra ela não estava produzindo o suficiente, o sustento ele estava ameaçado. E a saída lógica, ela parecia ser para onde? Né, para o Egito. Exatamente como havia sido no passado. O Egito, ele era conhecido como uma espécie de refúgio econômico em tempo de escassez, por causa do rio Nilo e da fertilidade, né, que esse rio dava ali para a região. Mas aqui acontece algo diferente. Quando Isaac decide sair e seguir em direção ao Egito, Deus intervém diretamente e o adverte. Ele fala assim: Isaac, você pode sair dessa terra, mas não vá para o Egito. Vá para Gerar, né, que ficava ainda dentro ali dos limites da terra prometida dentro de Canaã. Essa ordem ela é fundamental porque mostra, embora a situação seja parecida com a de Abraão, que a condução agora é diferente. Deus está ensinando Isaac a confiar na promessa, mesmo em meio à crise, sem precisar buscar segurança fora da terra que havia sido prometida. Isaac obedece e vai para Gerar. Até que tudo parece estar caminhando super bem, né? Mas logo que ele chega, a Bíblia apresenta mais uma semelhança inquietante com a história de Abraão, com a história do pai de Isaac. Assim como Abraão havia feito no Egito com Sara, Isaac também faz. Ele mente sobre a sua esposa. Com medo de ser morto pelos homens da região por causa da beleza de Rebeca, ele diz que ela é sua irmã. É curioso perceber, né, como o padrão ele se repete. Isaac, ele não inventa uma estratégia nova. Ele aprendeu, né, estratégia, então ele repete exatamente o erro do pai aqui. Porém, como nós sabemos, toda mentira ela tem perna curta. O grande problema do mentiroso é que mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável. A verdade, ela aparece. E ela aparece quando você mente de uma maneira dolorida que te faz você passar vergonha. E no caso de Isaac, não demorou muito, né? Depois de algum tempo, Abimeleque, que era o rei de Gerar, Abimeleque, rei de Gerar, vai pegando aí os nomes dos personagens. Ele presencia Isaac em um momento de intimidade com Rebeca. Olha aí a imagenzinha aí, ó, né, representando bem. A Bíblia ela não entra em detalhes, né, e também nem precisa, né. Fica claro que não era um comportamento, né, compatível entre irmãos, essa intimidade. Sabe-se lá como era, né, mas não era compatível entre irmãos. Podia ser um gesto de carinho, uma brincadeira íntima, né, algo que revelasse claramente que eles eram marido e mulher. Abimelec fica indignado, ele chama Isaac e o confronta diretamente. "Por que você mentiu? Você é louco? Um dos homens do meu povo poderia ter envolvido com a sua esposa, né? E isso traria culpa sobre todos nós." A preocupação de Abimeleque, pessoal, ela era moral, fazia muito sentido. Ele entendia que aquilo poderia gerar uma consequência grave para todo o povo. Então Isaac responde com a justificativa de sempre e semelhante a de Abraão. "Ah, mentira, porque eu tive medo de morrer e blá, 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 blá." Apesar da repreensão, de toda a situação aí constrangedora, Abimeleque ele demonstra maturidade. Ele compreende a situação e toma uma atitude firme para proteger Isaac e Rebeca. Ele declara
publicamente que ninguém poderia tocar neles e que quem desobedecesse essa ordem seria morto. A partir desse momento, Isaac passa a viver ali com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Livre do medo imediato, Isaac começa a plantar e cultivar em Gerar. E é nesse momento que o texto ele traz uma informação, vou dizer impressionante aqui. Naquele mesmo ano, Isaac ele colhe 100 vezes mais do que havia semeado. Aquilo não era comum, não era esperado, especialmente uma região afetada pela fome. A Bíblia deixa claro que aquilo era claramente um milagre, uma bênção, tá? Não era habilidade agrícola, era uma intervenção divina. E com isso, Isaac ele prospera de uma forma visível, a ponto de se tornar muito rico. Seus rebanhos crescem, seus servos aumentam, a sua presença, né, e aí, né, com tudo isso, ela começa a incomodar. E aí que surge um sentimento que atravessa toda a história humana, sempre atravessou a história humana, é a inveja. O sucesso de Isaac ele começa a gerar incômodo entre os filisteus, o povo daquela região. Eles não conseguem aceitar que um estrangeiro esteja prosperando mais do que eles na própria terra. Né? Inveja, incômodo, começa a surgir aqui. Os filisteus, movidos por ressentimento, eh, eles começam a tramar algumas coisas, né, pela essa inveja. O que eles fazem? Eles entopem todos os poços que haviam sido cavados anteriormente pelos servos de Abraão. E aqui entra um detalhe linguístico, tá? Eu quero fazer essa ressalva, que ela é muito interessante, que é o seguinte: o verbo usado no hebraico para entupir é muito parecido foneticamente, tá? Presta atenção, com o verbo contestar. Por causa disso, alguns estudiosos levantam uma possibilidade. Talvez a Bíblia não esteja dizendo que os filisteus literalmente jogaram terra dentro dos poços, mas que eles passaram a contestar a posse desses poços. E se a gente parar para pensar, faz sentido. Em uma região desértica, onde a água é um recurso escasso, é lógico que você destruir uma fonte de água. Mais provável é que eles tenham questionado juridicamente e socialmente, ou até de forma violenta, né, o direito de Isaac sobre aqueles postos. O argumento seria simples: não importa quem cavou, se a terra é nossa, o povo é nosso. Mais ou menos essa visão aí que eu queria trazer de paralelo aqui com a interpretação hebraica. Tá? A tensão cresce, né, esse é o ponto. E chega um momento que Abimeleque, né, às vezes Abimeleque, é Abimeleque, percebe que a presença de Isaac está gerando ali um conflito generalizado. Para evitar uma revolta maior, ele chama Isaac e pede que ele se afaste da região. Isaac concorda, então ele deixa Gerar e vai para Vale de Gerar. E o que seria esse vale? É uma região cercada por montanhas, né? Uma área mais baixa, né? Geralmente ali usada para pastagens em geral. Nessa nova região, Isaac ele começa de novo. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Cavar novos poços. A água ali é precioso. A água é sinônimo de vida. Sem água não há plantio, não há rebanho, não tem sobrevivência. Períodos de seca, os poços eram a única garantia de continuidade. Isaac precisava investir nisso para manter a família e seus bens. O primeiro poço que ele cava recebe o nome de Ezeque, que significa contenda. O segundo é chamado de Sitna, que carrega a ideia de oposição, hostilidade. E por que eles recebem esses nomes? Porque todos esses dois poços cavados foram novamente tomados pelos filisteus. A discussão lá em Gerar, né, se repetiu, a inveja continuou. Eles não largavam no pé. O que Isaac faz? Ele simplesmente segue adiante. Vou passar slide aqui. Somente no terceiro poço, chamado de Reobote, que significa algo como espaço amplo, Isaac ele consegue finalmente permanecer. Ali não tem disputa, ali ele consegue usar o poço em paz, em tranquilidade. E o próprio nome
indica isso, né, agora há espaço, né, espaço amplo, agora há alívio, né, a possibilidade de prosperar sem conflito direto, é o nome do poço, né, o Rehoboth, espaço amplo, alívio, né. Com o tempo, né, agora seguindo ali a história, Isaac ele volta a prosperar. E de novo, né, uma reviravolta, acontece algo inesperado. Abimeleque, o mesmo que havia pedido para Isaac se afastar, percebe que, mesmo longe, Isaac continua prosperando, prosperando, prosperando. E chega a uma conclusão importante: Isaac é um homem abençoado por Deus. Diante disso, Abimeleque vai até ele, pede desculpas pelo que aconteceu e propõe uma aliança de paz. Isaac aceita, eles fazem um acordo, fazem ali um juramento. E nesse contexto, um novo poço é cavado pelos servos de Isaac. Esse poço ele recebe o nome de Sheba, tá? Que significa juramento ou aliança. É a partir desse evento que surge o nome da cidade de Beersheba. O lugar passa a simbolizar um acordo firmado, uma convivência pacífica depois de tantos e tantos conflitos, tanta inveja. Então essa é a história principal do Gênesis 26. Bom, e para finalizar, o capítulo ele termina com informação que eu diria um pouco desconectada, mas que vai fazer muito sentido aí para entender os próximos eventos. Esaú, o filho mais velho de Isaac, ele casa-se com duas mulheres estrangeiras, hititas. E o texto diz que isso foi motivo de amargura de espírito, né, para Isaac e Rebeca. Né? Lá no íntimo deles ficaram muito amargurados. Essa frase curta, ela já prepara, né, o que para a gente ali, acontecimentos, né, e o entendimento de Isaac sobre aquela situação, Isaac e Rebeca. O problema, pessoal, ali, não era apenas o casamento em si, mas o tipo de escolhas que Esaú ele começa a fazer, escolhas que revelam um distanciamento dos valores da história da família. Né? Ou seja, aqui no Gênesis 26, é isso que ele quer mostrar. Tá? Nesse finalzinho aqui, ele quer mostrar, pô, Esaú está se distanciando. Tá bom? Então, resumindo, é um capítulo que mostra a repetição de erros, né, paciência diante de conflitos, prosperidade em meio à inveja, construção de aliança, e já mostra aqui esse pontapé aqui mostrando que Esaú, né, os preceitos e os conceitos de Esaú. Continuidade dessa história nós falaremos no Gênesis 27.